acompanhar conosco a palavra de Deus em dois textos. O primeiro já foi lido aqui, 1 Coríntios, capítulo 12. E você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 12, você vai marcar comigo apenas uma palavrinha que vai aparecer lá, 12:28, de 1 Coríntios. Diz assim, 12, verso 28. Abra a sua Bíblia, acompanhe comigo essa passagem bíblica que diz assim: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, você pode marcar. Em segundo lugar, profetas, marque. Em terceiro lugar, mestres. E depois, operações de milagres. Depois, dons de curas, socorros, governos e variedade de línguas. Ok? Nós já abordamos algumas dessas palavras, desses dons. Ok? Marque aí a palavra lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Ok? A revista atualizada, ela aparece mestres, que é o correto. Algumas aparecem a palavra doutores, mas a correta aí é a palavra mestres. Ok? Socorro, governo, variedade de línguas. Agora vamos lá para Efésios 4, 7 a 12. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, novamente, concedeu uns para apóstolos, ok? Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aí você vai marcar pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Hoje nós falamos que estaríamos abordando sobre o pastor e mestre espiritual. É muito importante que o cristão atente para isso, porque nós vamos mostrar que essa categoria de pastor e mestre espiritual, ela não está em um nível acadêmico, ela não está em um nível secular. E aqui é que mora o problema, porque há muitos que estão pensando que a igreja, ela só pode ser dirigida por alguém que tenha um alto nível acadêmico universitário. Quero logo dizer de antemão que nós não desprezamos a ciência, o estudo, o saber, a cultura. Ok? Que isso fique claro para todos. Mas eu tão somente quero dizer que os dons naturais, como por exemplo a razão, a intelectualidade, essa capacidade, ela é usada para as coisas desta vida. Para as coisas desta vida. Lembrando que o homem, quando pecou, tudo nele ficou corrompido. Inclusive a inteligência, inclusive a sua sabedoria humana. É por isso que Paulo diz lá em Romanos 1, que eles ficaram tão corrompidos que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. Então, se esse homem ficou corrompido, mente, intelectualidade, razão, e vocês podem observar que o homem, com a sua razão, que tem transformado em um racionalismo, tem desprezado o sobrenatural, porque quer julgar o sobrenatural apenas com o seu conhecimento, com a sua razão, com a sua intelectualidade. Então, a igreja que tem um pastor ou líder que ele é apenas intelectual, ou que ele confia que pode dirigir a igreja apenas com o seu saber, com a sua capacidade humana, essa igreja ela vai sofrer muito.
Porque prestem bem atenção que são dois mundos diferentes. Um é o mundo natural, um é o mundo humano. E o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 2,14, ele diz que as coisas espirituais, ele está bem claro nisso, elas só podem discernir, ou só podem ser discernidas espiritualmente. Porque ele diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhes parecem loucura. Olha o que Paulo diz, 2,14. E essas coisas, elas só se discernem espiritualmente. Então é loucura para o que tem intelectualidade. Às vezes é loucura da glória a Deus. Às vezes é loucura levantar a mão. Às vezes é loucura dar um glória a Deus alto. Então esse homem que é tão somente natural, ele não vai entender o sobrenatural. Então é preciso entender que esses dois mundos, o mundo natural, o homem não compreende o sobrenatural de Deus. E o mundo espiritual, que só pode entendê-lo quem é espiritual de fato. O profeta Jeremias, no capítulo 9, versículo 23, ele disse assim, meus irmãos: não confie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, de princípio, eu quero dizer aos irmãos, eu quero dizer à igreja, que é muito importante ter um pastor inteligente, culto, às vezes até bem filosófico, bem intelectual, mas esse pastor que é intelectual, que é inteligente, ele tem que saber que quando entra no campo espiritual, a questão é sobrenatural. Ele tem que ter o espiritual. E olha para cá, ainda que ele tenha toda a bagagem do mundo, e seja poliglota, e seja intelectual, ele tem que pegar toda essa bagagem e colocar nos pés de Cristo. Senhor, eu agora dependo do teu poder e da tua graça para estar à frente do teu povo, para fazer a tua obra. Se assim não for, meus irmãos, esse líder, ele vai tão somente atrapalhar a fé de muitos crentes. Por quê? Porque ele não tem espiritualidade verdadeira, ele não é um pastor e mestre com a vida marcada pelo sobrenatural de Deus. Então, eu vou tratar sobre isso aqui esta noite, ok? Sobre o pastor e mestre espiritual. Estamos tratando desse tema pentecostal e tem muitos líderes que creem, acreditam e vivem essas experiências gloriosas com o Espírito Santo. Tem outros que dizem que creem nisso, mas não evidenciam nem na vivência e nem na igreja que dirige. E como esta semana é a semana do pastor, caiu bem em cima o nosso assunto que a gente já vinha falando há tempo, ok? Então nós vamos começar falando sobre isso. E eu li 2 textos com os irmãos. O primeiro está lá em 1 Coríntios 12:10. Perceba que ali o dom, quem dá é o Espírito Santo. Inclusive você tem, em 1 Coríntios 12, você tem apóstolos, você tem profetas, você tem evangelistas, você tem mestres, que algumas bíblias, elas vão aparecer a palavra doutores. Agora, quando você vem para Efésios, aí você também tem a mesma lista. Observem que ele diz, a uns ele concedeu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A primeira questão é, por que Deus dá esses homens para a igreja? Vocês alguma vez já pararam para pensar nisso? Eu disse aqui já várias vezes, pregando para os irmãos, várias vezes, que Deus é tão maravilhoso que ele manda Jesus, Jesus morre, vem o Espírito Santo e fica com a igreja, e para equipar essa igreja, ele concede a ela dons. Mas esses dons, se não tiver uma liderança, eles vão criar problemas. É por isso que Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele quer colocar ordem nas coisas. Porque a bagunça era grande.
Às vezes tem igreja que pensa em ter só os dons. Dons de poder, dons de operações de maravilha, línguas estranhas, variedade de línguas, mas não tem equilíbrio. É por isso que o próprio Paulo ele começa mostrando em 14:40 que tudo tem que ser com decência e com ordem. Então veja que agora vem os dons ministeriais. Os outros dons que eu estava falando, alguns teólogos chamam de dons sobrenaturais. Mas todos são sobrenaturais. Tanto os dons para o ministério, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, como também os outros dons que são chamados sobrenaturais. Palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, discernimentos do Espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todos esses dons vêm da mesma fonte, que é o Espírito Santo. Mas aqui vem algo mais interessante. Efésios, ele começa mostrando o andar da igreja. Pode pegar aí, pastor, o microfone. Só para vocês terem uma ideia, o pastor Wagner vai ler só o verso 1 do capítulo 4 de Efésios. Como é que diz? 4, 1 de Efésios. Observem bem. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, Isso. que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Pronto, andeis como é? Como é digno da vocação. Agora preste bem atenção. Cheio desses dons, às vezes o crente não sabia como andar. Ele não sabia como proceder. Vocês podem observar que o que tem de igreja, o que tem de crente, não são todos, meus irmãos. Eu não faço aqui de modo generalizado. Só que o que tem de pessoas que não sabem como andar, como proceder, que tem envergonhado o evangelho. E aqui Paulo começa dizendo que andeis de acordo com a vossa vocação. Mas como é que esse crente vai andar? Como é que esse crente vai caminhar? Vou perguntar aqui aos irmãos que estão aí com as máscaras, mas pode falar bem alto. Como é que a gente coloca uma criança para andar? O que é preciso? A primeira coisa que é preciso para uma criança andar, o que é? Vamos lá. Ajudem aí, o que é? Não. A criança, ela começa a andar sozinha, ela começa a engatear sozinha, ou tem alguém que orienta ela? Quem é que orienta? É o pai, é a mãe. Então prestem minha atenção, que naquela época na Grécia, para um menino andar bem, ele tinha um mestre pedagogo. Paulo está dizendo aqui que ainda que a igreja tenha dons, ela precisa de alguém para mostrar como ela deve andar. Não é o caso de simplesmente eu ter o dom. Eu tenho o dom de revelação, o dom de profecia, variedade de língua, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. A questão não é só eu ter o dom. Eu tenho que saber como andar com esse dom. E o problema mora aqui porque a maioria dos que querem ter dons não querem obedecer ninguém. Eles não querem seguir a orientação de ninguém. E Paulo está dizendo, para que vocês andem de modo digno, vocês precisam de um mestre. Meu Deus do céu, tem gente que não entende isso. Olhem para cá, queridos irmãos. Igreja de qualidade é igreja que tem boa liderança. Igreja de qualidade é uma igreja que tem um pastor e um mestre espiritual. Se essa igreja, ela não tiver uma liderança, ela pode ter dons, ela pode ter revelação, ela pode ter profecia, mas ela não vai saber andar. A igreja de Corinto era a igreja que mais tinha dons, mas ela não sabia andar. Porque os dons não são um fim em si mesmo. É preciso um líder de Deus espiritual para colocar a coisa em ordem. E vocês podem observar, e o que eu vou dizer aqui é verdade. A maioria das pessoas que querem esses dons sem liderança é só para bagunça. É só para meninice. Ninguém proíbe línguas,
Ninguém aqui proíbe poder de Deus. Ninguém aqui proíbe revelação, discernimento. Não! Agora, quem for andar, tem que ter o andar, como Paulo diz aí. Olha aí como é que tem que ter o andar. Não sou eu, não, é a Bíblia quem fala. Digno da vocação. Digno da vocação. Eu recebo aqui no meu celular tantos vídeos aqui, irmão, de crentes com loucuras. Loucuras que são aberrações e ainda se zangam. Só que eu quero dizer que quem tem liderança vai ter qualidade. Percebam bem que o apóstolo São Paulo, ele está mostrando aqui que Jesus salvou a igreja, comprou a igreja, redimiu a igreja, encheu ela de dons. Mas para ela ter qualidade, para ela ser uma igreja pura, da verdade, ela precisa de uma boa liderança. Vamos aí. E qual é a liderança que o Senhor coloca? Qual é a primeira? Só aí os irmãos que conhecem a Bíblia. Está aí no 4:11. O que ele coloca na igreja? Rapidinho, apóstolos. Vamos lá. É o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha aí, ó. Olha a liderança para a igreja. Cadê os irmãos, irmão? Estão no culto? Vamos lá. Vocês aí que vêm da pandemia, hoje aqui nós temos que agradar a Deus. E pode falar, tá com a máscarazinha, pode glorificar o Senhor Jesus. Qual é o primeiro que Paulo fala? Apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. E quarto, pastores. Alguns colocam juntos e outros colocam separados. Vamos colocar mais um. Depois, mestre. Olha bem, esses apóstolos, eles estavam em um nível que não existem mais hoje. Eram como se fossem missionários. Esses apóstolos eram quem abriam o trabalho, receberam o poder de Deus para escrever a palavra. Alguns andaram com Jesus. Não existem mais apóstolos no nível de Paulo, nem da época primitiva. Não houve sucessores para os apóstolos. O profeta era aquele que pregava energicamente a palavra, ou recebia uma revelação especial para a igreja. Ainda tem esse, não tem mais o ministério profético. Tem o dom de profecia, ministério profético não tem mais. Como é o ministério profético, pastor Zéu? Eu vou na casa da irmã Maria para ela me dar uma profecia. Isso não existe mais. Eu vou na casa do irmão Pedro para ele me dar uma profecia. Isso acabou. Não tem mais. Existe o dom da profecia, que alguém pode ser tomado e usado por Deus. Agora, o pastor que prega a palavra, ele está exercendo o ministério da pregação profética. O crente não é dirigido, escutem bem, meus irmãos, o crente não dirige a vida dele pela profecia de A, de B ou de C. O crente dirige a vida dele pela palavra de Deus. Deus pode usar uma irmã em profecia? Pode. Deus pode usar um irmão em profecia? Pode. Só que essa profecia não dirige igreja, não dirige vida. É um momento. Mas tinha o apóstolo, o profeta, depois vinha o quê? O evangelista. O evangelista é aquele que prega a palavra, anuncia o evangelho. E aí depois vem o pastor e o mestre. Mas entenda bem que quando você lê Efésios 4, Paulo começa dizendo, no versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Você pode marcar aí na sua Bíblia, essa palavra graça. Essa palavra graça que é charis, do grego, favor imerecível. Aqui, essa palavra graça não é a graça da salvação. Aqui Paulo está dizendo que esses dons são uma ação da graça de Deus que nós não merecíamos e ele está dando para a igreja. Ele está dando para a igreja. Ou seja, esses dons não são méritos humanos, esses dons não vêm da capacidade do irmão que está na igreja. Por exemplo, o dom de mestre, o dom de profeta, evangelista, pastor, mestre. Não é porque a pessoa é inteligente, capaz, que Deus diz assim, ó, venha para cá porque tu é muito inteligente e eu vou te colocar aqui na minha obra. Nada disso. A graça de Deus é que o Espírito Santo reparte como ele quer.
Então essa graça, queridos, ela capacita o crente. E esse crente é dado de presente para a igreja, para a edificação do corpo. Então, perceba que Paulo, a primeira coisa que Paulo mostra aí no texto, é que o cristão recebe esse favor de Deus, não é por mérito, é pela graça de Deus. O Senhor capacita pelo seu Espírito e a entrega para a igreja. É por isso que quando você lê aí o versículo 7, Paulo diz assim, segundo a proporção. A palavra proporção aí, metron, do grego metron, quer dizer medir. Medir. Paulo está dizendo que ninguém pode medir o padrão dessa graça de Deus, dessa graça de Cristo. Ou seja, o dom ele dá para quem ele quer. E quando ele dá o dom de pastor, o dom de mestre, é porque ele sabe que aquela pessoa é apta, é capaz para ter esse dom. Mas esse dom não vem pela intelectualidade do irmão ou da irmã, ou porque canta bem, ou porque prega bem, ou porque tem muito curso acadêmico. Não. Isso vem pela graça, pelo favor imerecível é que Deus concede a todos nós. Isso é muito interessante. Então, prestem bem atenção que a primeira coisa que pastor e mestre é um dom pela ação da graça de Deus. Mas em prosseguimento, vocês podem observar que esses dons, eles são dados para nós como capacidades divinas para o bem do corpo. Ou seja, a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus faz para criar mestres na igreja é que Jesus torna cativo esse mestre para si. Olha aí, lê aí, pastor Wagner, verso 9, como é que diz aí? Verso 9. Começa aí pelo 8, verso 8, vamos lá. Verso 8. Pelo que diz, subindo ao alto, Isso. levou cativo o cativeiro. Sim. E deu dons aos homens. Agora Salmo 68, 18. Aí nós vamos confirmar isso aqui. Olha o que Paulo está dizendo aí. Subindo ao alto, ou às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Jesus primeiro cativou as pessoas, trouxe-as para si. Aí depois que ele traz para si, ele enche dos dons e devolve à igreja. Ou seja, não são talentos naturais melhorados. Homens são dados como dons para dirigir a igreja, para preparar a igreja, para capacitar a igreja para um bom desempenho da obra. Como é que diz? Tu subiste ao alto, Olha aí. levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Vocês sabiam que na Roma antiga, quando um general vencia a batalha, ele trazia acorrentados as pessoas cativas para mostrar e entregar para Roma aqueles homens como seres cativos, que isso era chamado de triunfo. Paulo está mostrando aqui que antigamente nós éramos pecadores, miseráveis, mas a primeira coisa que Jesus faz é que ele nos prende nele. Ele nos torna cativo nele. Ou seja, não pode ser mestre, escute o que eu vou dizer aqui para os senhores, não pode ser mestre, não pode ser pastor da obra, sem primeiro ser prisioneiro de Cristo. Quando o pastor leu aqui Efésios 4, primeiro, observem que Paulo diz, eu prisioneiro de Cristo. O que é que Paulo estava dizendo? Porque às vezes, quando você não é prisioneiro de Cristo, você quer fazer a sua vontade. Você quer fazer o seu querer. Você quer falar aquilo que você quer. Agora o mestre, o pastor, que é primeiro aprisionado por Jesus, ele só fala aquilo que Jesus quer. Ele só prega aquilo que Jesus manda. Hoje tem muita gente pregando o que Jesus não manda, dizendo o que Jesus não mandou dizer, porque não é prisioneiro de Jesus. O prisioneiro não se governa. Então, primeiro, para ser mestre, tem que ter a graça. Segundo, tem que ser um prisioneiro. Jesus te aprisionar primeiro. Preso nele, você só faz aquilo que Jesus quer. Você só faz aquilo que Jesus ordena fazer. Quando você está preso nele, a mente presa nele, o coração preso nele, todas as tuas intenções presas nele, então ele te devolve como dádivas, como dons para a igreja.
A primeira coisa que uma igreja deveria procurar, saber e observar é se o pastor dela é prisioneiro de Jesus, apaixonado por Jesus, se ele está cativo por Jesus. Porque o homem cativo, ele só faz aquilo que Jesus quer, meus irmãos. Há muitos dizendo que estão presos em Jesus, cativos em Jesus, para fazer a obra de Deus, mas divide, ele serve a dois senhores. Serve a dois senhores. Jesus só pode usar pastor e mestre na obra dele, se primeiro esse pastor e esse mestre for um escravo de Jesus. Se você for um escravo de Cristo, se assim não for, você não será esse mestre e esse pastor de qualidade para Jesus. A terceira coisa é que quando você está preso em Cristo, aprisionado nele, aí é que ele te devolve para a igreja, como apóstolo, como profeta, como evangelista, como pastor e mestre. E é aqui que nós vamos começar. Percebam bem que são esses homens que trazem qualidades para a igreja. Não é o profeta, ou melhor, não é o que tem dom de línguas, não é o que tem discernimento, não é o que tem revelação específica. Quem traz qualidade de vida para a igreja é o mestre e o pastor. Ou pastor e mestre. Então a primeira coisa que nós temos que analisar aqui é a pergunta: o que um pastor e um mestre busca para a igreja? Você já pensou nisso, minha irmã? Você já pensou nisso, meu irmão? Às vezes tem irmão que diz: eu quero meu pastor, eu quero que meu pastor seja de fogo, eu quero que meu pastor seja de poder. Sim, muito bem, mas não é essa a pergunta. A primeira pergunta é que você deve olhar: o que o meu pastor busca para o meu rebanho? O que o meu pastor quer para o rebanho? O que esse mestre que estuda, que faz doutorado, que faz pós-doutorado, o que ele busca para a igreja? É a primeira coisa que você deve perguntar. Tem irmão que fica só assim: mas o irmão ali é culto, mas o pastor ali é inteligente. Ser culto e inteligente não quer dizer muita coisa, não. A primeira coisa que você tem que saber é se esse seu pastor e mestre, ele busca levar você para a verdadeira fé. Um mestre de verdade, um pastor de verdade, queridos, olhem bem para cá, porque ainda que a igreja, vou fazer algumas perguntas e vocês vão ser bem rápidos para falar bem forte. Se o irmão é crente, é espiritual, mas vez por outra, ele tem reação carnal ou não tem? Ele se zanga ou não zanga? Mesmo ele tendo dons dentro da igreja, tem hora que ele fuxica ou não fuxica? Tem hora que ele mente ou não mente? É aí que entra o trabalho do mestre. Porque tem irmão que pensa que os dons nos tornam super crentes. Nada. O que mostra que somos de verdade são os frutos. Os dons não provam a nossa crença. E é aqui que mora o perigo, porque você tem que saber que o verdadeiro mestre, ele busca levar o crente a viver a verdadeira fé. E como mestre, ele sabe que você é crente. Eu já falei aqui que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Ela tinha tudo que era dom, mas era a igreja mais bagunçada que tinha. E aí entra o papel do mestre, porque o pastor e o mestre, ele vai buscar a verdadeira espiritualidade dos crentes. Ou seja, um pastor e mestre de verdade, ele quer que os crentes abandonem primeiro a ignorância do pecado, a ignorância que ele não tem de conhecer a Bíblia. A primeira coisa que um mestre de verdade busca é fazer com que esses crentes cresçam na fé, abandonem os erros, desenvolvam na vida espiritual. Esse é um trabalho de um mestre. O que um pastor quer, verdadeiro um mestre? Ele não quer criar polêmica na igreja. Tem mestre aí que a vida dele é pegar versículo e querer criar problema para a igreja. Tem deles aí que querem mostrar conhecimento e cria uma confusão no texto bíblico. Tem deles que atrapalham mais a fé do crente do que ajuda. Não é esse o trabalho de um mestre. O trabalho de um mestre, de um pastor mestre, é fazer com que o crente entenda a verdade. Se ele vê um crente praticando erro, ele busca que aquele crente abandone aquele erro. Se ele vê um crente cometendo pecado, ele vai lá: meu filho, não faça isso. Jesus te ama.
Se ele vê um jovem que está lendo um livro ou lendo a Bíblia de maneira errada, ele vai lá e ajuda aquele irmão. O trabalho do mestre é fazer os crentes crescerem cada vez mais na palavra. Ele não quer apenas que o crente fique pulando na igreja. Tem pastor que é interessado só em ver o crente pular. Eu já disse aqui para os irmãos, eu gosto de ver crente pular, dar glória a Deus, levantar a mão, dizer aleluia. Mas para mim é mais interessante ele saber um versículo da Bíblia para seguir do que ele dar 10.000 pulos e não saber de nada. É assim ou não é? O maior problema hoje é que a igreja, e eu vou dizer uma coisa, eu tenho aprendido tanto. Hoje, quando eu estava tomando banho, eu dizia para Deus, Senhor, hoje nós vamos estar retornando para o culto. E o que eu aprendi, Senhor, nesse momento aí de pandemia? Sabe o que foi que eu aprendi, irmãos? Que nós temos que reaprender a pregar. Sabiam dessa? Nós temos que reaprender a pregar. Eu senti isso aqui várias vezes quando eu estava pregando aqui sozinho. O que é reaprender a pregar? É porque nós estávamos pregando uma pregação que crente não adoece, que para crente não vem problema, que o crente é vitorioso em tudo. E olha o tanto de crente aí que está morrendo na pandemia. A nossa esperança, ela está sendo totalmente investida. Antigamente nós pregávamos que nós íamos para o céu. Antigamente nós pregávamos que quer na doença, quer na dor, nós íamos continuar adorando a Deus. Mas muita coisa mudou, nós temos que reaprender a pregar. E sabe qual é o problema hoje? É porque está entrando na igreja e no ministério líder de qualquer jeito. Líder que não sabe nem o que é Bíblia. Quem está dizendo aqui não sou eu, não. A CEPAL fez uma pesquisa e falou de 70% a 80% de líderes que nunca leram a Bíblia toda. Fica que nem passarinho beliscando num lado e beliscando no outro. A igreja ela tem que saber que tipo de mestre ela tem, que tipo de pastor ela possui. Porque o pastor, na unção de Deus, ele vai dar qualidade para o rebanho, meus irmãos. Um pastor ele quer tirar o crente do erro, o pastor quer tirar o crente da ignorância, o pastor quer fazer o crente crescer, o pastor quer fazer o crente avançar. Olha para cá, se o irmão está passando pela prova, agora veja bem, eu vejo muitos irmãos nessa hora da pandemia, meu Deus, e o que é isso? Por que Deus não toma providência? E já pensou como é que um pastor mestre vai agir? Vocês viram que quando Paulo estava preso, a igreja de Filipos ficou triste. A igreja de Filipos ficou até envergonhada. Ela disse, agora o nosso apóstolo, ele está preso. E agora? Leia aí, pastor Wagner. Filipenses 1,13. Olha o que Paulo diz. Isso aqui é lindo, irmão. Aqui é o mestre. O mestre, ele trabalha desse jeito. Vamos lá, rapidinho. Filipenses 1,13. Olha o trabalho do mestre. O mestre pastor. Como é que diz? De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Vocês sabiam que quando os irmãos ficaram tristes, Paulo escreveu, disse, não, meus irmãos, não fiquem tristes. Eu estou aqui aprisionado, mas o evangelho não está preso. Eu estou aqui na cadeia, mas eu já ganhei a elite do governador para Cristo. Eu evangelizei na prisão e ganhei a elite do governador. Olha o que Paulo está ensinando para aquela igreja. Enquanto que a igreja via tragédia na prisão de Paulo, desgraça na prisão de Paulo, Paulo dizia, não, queridos, Deus sabe trabalhar. Ele me colocou aqui na prisão só para mim ganhar a guarda do governador para Jesus. Vocês estão entendendo o que é um mestre espiritual? Um mestre que sabe das coisas, quando o irmão chega para ele, pastor, na minha casa está acontecendo isso, a mamãe morreu, o meu tio está doente, a minha filha está doente, eu não sei o que fazer, tem hora que eu me pergunto, cadê Deus? Aí entra o mestre. Não, minha irmã, nunca diga isso. Olha, dessas tragédias você pode tirar lições preciosas. Quem sabe Deus não está lhe provando, quem sabe Deus não está lhe lapidando, quem sabe Deus não está tratando com você. Dê glória a Deus nessa circunstância e siga a sua vida firme no Senhor. Esse é o trabalho do mestre, é tirar o erro do crente. O trabalho do mestre é levar o crente a compreender a verdade, a sair da ignorância. Então, pastor mestre, que é espiritual, ele quer ver o crente crescer, ele quer ver o crente avançar.
Vamos ver aí Hebreus 5,14, só para vocês terem uma ideia. Crente avançando, crente crescendo. Vamos ler primeiro o 12, depois ler o 14. Então, pastor, a primeira coisa do pastor mestre é que ele procura levar o crente ao crescimento, ao avanço. É assim. 12, né? 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Olha aí. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aqui o próprio escritor aos Hebreus, ele está até um pouco chateado. Porque o tanto de tempo que o crente já tinha, ele diz, vocês já eram para serem o quê? Mestre. Olha para cá, meu irmão. Tem crente que tem 30 anos de crente, ele nunca cresce em nada. É o mesmo crentinho. É o mesmo crentinho. Ele nunca avança em nada. Crente tem que avançar, meus irmãos. Crente tem que crescer na fé. Crente tem que crescer no evangelismo. Crente tem que crescer na santidade. E o mestre pastor, ele tem que ver isso. Às vezes tem irmão que diz assim, eu tenho um ministério, mas ninguém vê. Não precisa ninguém ver, precisa é tu crescer. E como é que tu cresce? É tu trabalhando. Porque esse mestre aqui, você vê, o escritor aos Hebreus diz, vocês já eram para ser mestres, mas não avançam em nada. Aí eu vou sair da igreja porque o pastor não me dá oportunidade. Aí eu vou sair dali porque ali eu não canto, eu não tenho vez. Quer dizer que a tua vez é só um cargo? A tua vez é só se tiver uma oportunidade? Por que você não avança como cristão, como mestre? Tem irmão que tudo se escandaliza, tudo ele se escandaliza. Tem mais de 30 anos de crente. Aí eu vi isso aqui, agora eu me escandalizei. Você tem que ter uma vida firme. Você tem que deixar de ser menino e ser mestre. E Paulo, ele deixa isso claro aqui. A igreja, irmão, ela precisa de mestre. O escritor aos Hebreus diz, vocês precisam avançar na fé. Então a primeira coisa, esse pastor e mestre, ele busca a verdadeira fé. Esse pastor e mestre, ele quer o crescimento da igreja. A segunda coisa é que o pastor e mestre, ele tem um trabalho especial. Ele é dominado pelo amor. É dominado pelo amor. Observem bem que vocês sabiam que um dos dons mais comuns na Bíblia é o dom de pastor e mestre. Mais comum por quê, pastor Zé? Porque é o que mais aparece. O dom de pastor e mestre aparece mais do que todos os outros. E qual é a importância disso? É porque aqui na Bíblia quer mostrar para nós que não há ministério mais importante na igreja do que o do pastor e mestre. Vocês sabiam que o ministério mais importante na igreja não é o ministério de quem interpreta a língua, não é o ministério de variedade de línguas. O ministério mais importante na igreja é o ministério de pastor e mestre. Porque se não tiver esse ministério de qualidade, a igreja não vai desenvolver. Agora, aonde é que mora o problema? Porque tem irmão que diz, pastor, eu me congrego com um líder que ele é muito cri-cri, ele é muito cheio de coisa. A gente não pode dar glória a Deus alto que ele corta. A gente não pode falar uma palavra que ele reprova. A gente não pode... Aí já não é espiritual, é besta. Quero logo dizer para os irmãos. Não é espiritual, é besta. Porque Deus não coloca aqui ninguém na frente para estar tolhendo o crente. Deus coloca um líder, pastor e mestre para ajudar a ovelha a crescer. Quando a igreja tem medo do pastor andar corrigindo ela, quando a igreja tem medo do pastor adorar, porque o pastor critica tudo, aí já não é mestre. Porque mestre, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a primeira coisa que um mestre tem é amor. É amor. E quando se tem amor, você não faz crítica para rebaixar ninguém. Quando se tem amor, você não faz crítica para envergonhar ninguém. Olha bem para cá. Você pode ser doutor em Harvard, você pode ser doutor em Cambridge, mas quando entra na igreja, que tem o amor de Deus, essa bagagem todinha, você deixa ela lá embaixo, e o amor de Cristo é quem te constrange. Oh, coisa linda. Eita, glória a Deus. É assim ou não é? Tem igreja aí que tem medo do pastor, porque ele tem tantos títulos, que ela até se assombra.
Não vou encostar perto do pastor ali não, porque ele corrige a gente demais. Aí a igreja já tem medo até de adorar a Deus, porque tudo ele corrige. É claro que nós temos que corrigir, nós temos que trazer. Agora, a correção tem que ser branda e tem que ser com o quê? Com amor, não com crítica, sarcasmo, para rebaixar o outro. E observem bem, só pode ser pastor e mestre na igreja se o ministério vier de cima. Olha para cá, o pastor e mestre aqui não é que vem da universidade não, meus irmãos. O pastor e mestre aqui é o dom do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes o pastor, ele pode ter só essa cadeirinha aqui, ele pode ser doutor onde ele for, mas ele só tem o cargo, ele não tem o dom. E o dom vem primeiro do que o cargo. Às vezes tem pessoa que tem o cargo, mas não tem o quê? Não tem o dom. Ele tem apenas o cargo de chefe. Ele tem apenas o cargo aqui de um líder, mas ele não tem o dom de mestre e de pastor. Então olha para cá, o pastor, para ele ser pastor e mestre como dom para a igreja, dádiva de Deus. Eu pergunto aqui aos irmãos, presente, irmão, é para ser ruim, é? Diga aí, você bem alto, só quem tem boca. Presente é para ser ruim? Presente é para deixar a pessoa triste? Presente é para deixar o quê? É para deixar o quê? Alegre, é para deixar o quê mais? Feliz. Ó, se Deus está dizendo que são dádivas do Espírito Santo, onde é que esse pastor vai ser uma tristeza para a igreja? Leia bem aí, João 21, 17. Rapidinho, só para a gente analisar. Então, por que um pastor e um mestre na igreja? Primeiro eu já falei que o pastor e mestre é para promover a nossa fé. Mas por que esse pastor e mestre? Por que é isso, pastor? Por que tem necessidade disso? Vamos lá, rapidinho. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Tu sabes que eu... Então eu vou perguntar aqui à igreja, qual é a primeira coisa que um pastor e mestre tem que ter para que ele seja um dom agradável para a igreja? Ah, vocês disseram aí, é o que, igreja? Amor. O pastor tem que ter amor. Se ele não tiver amor, tudo que ele for fazer, ele vai ser dominado pelo egocentrismo dele, pela capacidade dele, pela intelectualidade dele. Então, pastor espiritual, mestre espiritual, antes dele assumir, ele tem que ter amor. E quem ama não bate, quem ama cuida, quem ama zela, quem ama tem respeito. Agora, quem não ama, olha para cá, mestre que não ama, pastor que não ama, pastor e mestre que não ama, vocês sabem o que ele faz? Vamos lá, Mateus 23, rapidinho aí, Mateus capítulo 23, versículo 4. Depois nós vamos ler Mateus 7, 28 e 29. E depois Mateus 11, 30. Como é que diz aí? 23, 4, né? Isso. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Ah, são doutores e pastores e mestres que tem tanta coisa, irmão. Eles falam tão difícil que os irmãos não entendem nada. São doutores que às vezes vão pregar a Bíblia e a irmãzinha lá do banco, ela não sabe nem o que é que ele está pregando. Tem outros que criam tantas interpretações e costumes e regras que matam o povo. Mas ele nem sequer move. Sem amor, você se torna um líder fanático, pregando apenas costumes e ideias suas, para matar o povo. Veja que esses doutores aí do tempo de Jesus, eles criavam tantas regras que matavam o povo. Eu vi demais, eu vi pastor pregar contra a televisão, naquela época não era contra? Pregar contra a televisão, ele metia ataca na igreja, mas quando chegava em casa, ele tinha uma televisão dentro do guarda-roupa dele. Era. Tem muitos deles que é uma coisa aqui em cima, mas lá fora é outra. É por isso que sempre quando eu estou pregando aqui, eu digo: Jesus, me ajuda. Não deixa eu pregar e ser desqualificado. Hoje tem muito farisaísmo, meus irmãos.
E tem muito mestre, e tem muito pastor que tem apenas essa imagem. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Jesus está dizendo aqui, ó, eles colocam fardos pesados, mas eles não movem nem com o dedo. A irmã, pastor, eu pequei, eu queria que o senhor me orasse por mim, e eu estou toda arrependida, ela chorando. Não, minha irmã, você pecou, eu vou primeiro dizer para toda a igreja, depois, daqui a um ano, a senhora, eu vou pensar em lhe dar a reconciliação. É para matar. É para matar. Estão entendendo como é as coisas? São pessoas que, na verdade, não têm amor. Onde é que a pessoa que tem amor, Jesus olhou para um bandido velho lá na cruz, o mais ruim da história. Aí ele diz, Jesus, hoje tu me leva contigo. Não foi assim? Jesus disse o que para ele? Não, lá no céu não é lugar de bandido, não. Lá no céu não entra gente assim da tua laia. Foi o que ele disse? Hoje tu estarás comigo. Tu estarás comigo no paraíso. Vocês estão vendo como é o amor de Jesus? A compaixão de Jesus. Se você pegar João 8, a mulher pecadora, Jesus olha, cadê teus acusadores? Não sei, nem eu também te condeno. Vai, não peques. Está vendo, irmão? O mestre, a igreja precisa de mestre e pastor espiritual, que ame a ovelha, que cuide da ovelha, que trate ela. Se é um pecado que escandalizou a igreja, tem que ter a disciplina. Se é um pecado que causou escândalo, tem que ter a doutrina. Agora, não pode ter o coração do pastor, não pode ser um coração de mestre e pastor para matar. Deixa eu dizer uma coisa, vocês sabiam que até a nossa ortodoxia, ortopraxia, vocês sabiam que toda essa nossa rigidez, ela corre um risco de nos tornar insensíveis, duros e cruéis? Vocês sabiam, lê bem aí, Apocalipse 2,4. Vocês sabiam que a igreja de Éfeso, ela não tinha problema de doutrina. Era a igreja mais pura na doutrina. E foi a igreja que mais Paulo ensinou. Eu acho interessante isso. Essa igreja não tinha, queridos, problema de doutrina. Ela não tinha problema nenhum de doutrina. Não é isso, pastor Wagner? Ela era pura, como é que diz aí? Olha aí, como é que diz? 2,4, né? Isso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha aí. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativarei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Está vendo? Essa igreja, ela não tinha problema de doutrina, de pecado, só que ela tinha problema na base. Porque, preste bem atenção, tudo que a igreja tem, a igreja só tem uma base. Eu vou fazer aqui a pergunta para o irmão, que eu gosto de pregar participando. Qual é a maior base da igreja, irmão? Qual é a base? Onde é que a igreja fundamenta tudo que ela faz? Hã? Aonde é que a igreja, tem a palavra, tem a pregação, tem o amor, tem o louvor, mas aonde é que a igreja bota tudo isso, que é a base dela? Hã? Vamos? Qual é a base? É o amor, gente. É o amor. Olhe para cá. Tudo, Donald Stamp diz que se a igreja tiver pregação sem amor, é só barulho. Ele diz que se a igreja tiver dons e tiver maravilhas, milagres sem amor, é para divisão, é para contenda. A base é o amor. Mas às vezes eu abandono o amor não é por causa de pecado. Eu abandono o amor por causa da minha rigidez. Eu abandono o amor por causa da minha ortodoxia. A igreja aqui de Éfeso, ela era tão pura, ela era tão santa, que ela se tornou tão enérgica em combater os hereges, em combater os críticos, que ela se esqueceu de amar quem ela combatia. Estão vendo como é sério? Essa igreja que tinha tanta pureza, ela se tornou tão insensível, tão dura, que aí a doutrina dela já era para matar. Tem crente que se torna tão insensível, tão duro, que na verdade depois a dureza dele, a doutrina dele já está matando. É por isso que se você não tiver amor, você vai ser como esses mestres aí. Vamos ver aí. Aqui eu falei, Mateus? Isso, vamos lá. São Mateus capítulo 7, 28, 29, rapidinho, vamos lá. Depois, 11:30.
E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, Isso. a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Por que a multidão gostava de ouvir Jesus? Por que a multidão ia escutar Jesus? Porque a autoridade de Jesus era uma autoridade que amava, era uma autoridade que cuidava, era uma autoridade que zelava. Jesus não tinha uma autoridade para pisar em ninguém, para matar ninguém. Jesus não tinha uma autoridade para colocar fardos pesados quando ele mesmo não cumpria. As pessoas amavam a Jesus, atendiam a autoridade de Jesus, porque Jesus ensinava com amor. Mestres, pastores que ensinam com amor, cuidam do rebanho, o rebanho ama, o rebanho quer. Então isso é muito interessante. Vamos ver só aí Mateus 11:30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo, zugos é a palavra grega para canga, colocado no pescoço do animal. Se vocês analisarem, eu coloco aqui que na verdade isso era muito pesado. Mas aqui está falando das leis enfadonhas dos rabinos, da lei mosaica que se tornou um peso. Aí depois ele diz fardo. Observe que fardo é a palavra fortion, que quer dizer carregamento, peso. Fala de ritos pesados. Mas Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra, quando Jesus diz que o seu jugo é suave, a palavra suave é crestóis. Essa palavra suave, ela quer dizer útil, virtuoso, fácil de levar. Olha, meus irmãos, como é lindo. Jesus é um mestre que não tem coisa pesada para nós. Ele é um mestre que tem coisa leve para nós levar. Essa palavra crestóis, ela quer dizer leve, fácil de carregar. Aí você tem fardo. O fardo de Jesus é alafróis, ou seja, é suave. Pode ser facilmente carregado. Então, enquanto que os líderes, pastores de Israel, oprimiam com as suas leis, com os seus ensinos, Jesus é um pastor diferente. É um pastor que todo mundo quer ouvir, é um pastor que todo mundo quer escutar, é um pastor que todo mundo quer seguir. Por quê? Porque a doutrina dele é marcada de amor, é marcada de paixão, é marcada de alegria. Isso é lindo, isso é lindo. Então a terceira coisa é a definição do ministério de pastor e mestre. Vocês observaram que eu falei aqui que alguns gramáticos separam, colocam pastor e mestre, mas a maioria pendem para pastor e mestre. Tem uma conjunção que é um conectivo e no grego é i, que é kai, é a preposição. Você tem uma conjunção, ligação e ligando o texto pastor e mestre. Mas você tem um artigo que está no dativo, no acusativo, que é no plural, tus. Ou seja, esse artigo, ele liga esses personagens. Há dois autores, um que diz o seguinte, que não se pode separar pastor e mestre, que é o mesmo dom. Ou seja, alguns traduzem até assim, pastor com ministério de mestre. Porque nunca pode ter um pastor sem ser mestre. Quero dizer isso para vocês hoje aqui. Tem até pastor que diz assim, não, eu fui chamado só para ser pastor, não fui chamado para ser mestre. Tem outro que diz assim, eu sou chamado para ser mestre, mas eu não fui chamado para ser, está tudo errado, porque preste bem atenção. O pastor, ele só pode ser pastor se ele for mestre. A palavra poimen, no grego, ela não está dando ideia de um cargo. Poimen é uma qualidade, como também mestre, didáskalos. A palavra poimen, pastor, no grego, quer dizer vaqueiro, diretor, quer dizer coordenador. É a palavra pastor, poimen. E vocês sabiam que essa palavra poimen, segundo o comentário Bicon, essa palavra poimen é pastor mesmo de ovelhas. Porque pastor não é chamado para outra coisa. Pastor só é chamado para pastorear. Pastor só é chamado para pastorear. Quem quiser inventar outra coisa, que invente. Tem pastor aí de todo jeito. Agora, a Bíblia está mostrando aqui que o poimen é pastor só de ovelha. Essa expressão diretor, essa expressão líder, são qualidades que mostram que o pastor, ele é um líder que guia as ovelhas.
Ele é como um diretor de uma empresa que cuida dela tão bem que não deixa ela cair. Mas no original a palavra poimen, pastor, ela é aplicada só para quem trabalha com ovelhas. Inclusive, os grandes gramáticos gregos dizem que quando você tem apóstolos, profetas, e você tem pastor e mestre, esses são para ministérios locais. Você tem apóstolo, você tem evangelista, que mais? E profetas. Agora o pastor e mestre, esses outros três, é para ministério universal. Naquela época. Agora, pastor e mestre é para ministério local. É para ministério local. Deus chama pastor e mestre para o ministério local na igreja. Está bem? Eu coloquei aqui, Tuesday, poimenas, cai de dascalos. Observe que o artigo, ele está deixando claro que os dois são um só. Aí se alguém diz, mas o pastor fulano de tal, ele não sabe ensinar, porque não quer. Porque a Bíblia fala de 3 epístolas pastorais que faz qualquer pastor ficar com qualidade. Quais são as 3 epístolas pastorais? Hein? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Tudo que um pastor precisa para ser um líder estão nessas 3 cartas. Então não existe essa, eu sou um pastor fraquinho porque eu não fiz universidade, eu não fiz curso, nada a ver. Se você se dedicar, comprar livros, estudar, buscar a unção de Deus, pedir esse dom, orar, se dedicar, você vai ser um pastor de qualidade. Não existe essa, eu fui chamado só para ser pastor, eu não sou mestre. Não, o pastor é um pastor com o ministério de mestre. Porque o pastor é quem bota a ovelha para comer. E pastor que é mestre, ele não bota qualquer pasto. Ele não dá qualquer água para a ovelha beber. Isso é bíblico, gente. Isso é bíblico. Então prestem bem atenção que o pastor ele procura qualidade. É por isso que ele lê, ele cria a bibliotecazinha dele, os livros dele, ele estuda, tem os momentos de orações com Deus. Ele quer conhecer a ovelha. Vocês sabiam que eu li Eugênio Peterson? Ele dizia o seguinte, ele diz que você é mais pastor quando você visita os crentes, quando você partilha com os crentes, porque você vai ouvir a experiência da ovelha, você vai ouvir a fome da ovelha, você vai ouvir a crítica da ovelha, e quando você escuta a ovelha, você sabe o que a ovelha quer. Agora, como é que você vai ser pastor se você não conhece a ovelha, não estuda nada sobre a ovelha, não visita essa ovelha? Como é que vai ser um pastor de qualidade? Como é que vai ser esse pastor de qualidade? Um pastor que luta para ele pregar. Por exemplo, aqui um pastor, ele pega um texto bíblico. Para ele entender um texto bíblico, se ele tem prazer pela igreja, ele passa um dia todo estudando um texto bíblico. Todinho para ele poder dissecar uma palavrinha para ele entregar para qualidade, com qualidade para a igreja. Tem mulher aí que vai fazer a comida, ela joga o arroz e joga o sal e joga tudo, não sai que preste. Tem líder assim também, que quando ele chega na igreja, na hora que ele está lá no púlpito, é que ele vai preparar a mensagem. É que ele vai procurar estudar para pregar. Aí a igreja come qualquer coisa. Agora quem quer ser pastor e mestre, tem que se esmerar para isso. Queimar pestana, estudar, orar, se dedicar a Deus. Isso é muito sério. É muito sério. E eu louvo a Deus porque essa semana nós estamos comemorando o dia do pastor. Tem pastor de Deus aí que eu quero parabenizar. Homens de Deus, homens dedicados, homens que estudam, homens que amam a igreja, homens que procuram saber o estado da igreja, visita a igreja, cuida da igreja, tem mensagem para a igreja, procura entender a Bíblia para explicar para a igreja. Ele quer que cada crente cresça, ele quer conhecer a escola dominical, ele quer saber como é que ela está crescendo. Ele é envolvido, ele é como Ezequiel. Ezequiel diz, eu fui para onde eles estavam e eu morei aonde eles estavam morando. É assim que é pastor. É assim que é mestre. Então prestem bem atenção que não há divisão entre pastor e mestre. O pastor tem que ser mestre. Veja bem aí, 2 Timóteo 2,15. Olha o que Paulo diz aí. 2 Timóteo 2,15. Nós vamos já encerrar agora. Como é que diz?
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, Isso. que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da Verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro. Esse aí é o trabalho do pastor. Foi chamado. Ministério não é lugar para pastor se preparar. Ministério é lugar de pastor preparado para servir a Deus com qualidade, porque ele é responsável por vida. Assim como esses médicos estão aí lutando na pandemia, morrendo pelas ovelhas, pelas pessoas, assim deve ser o pastor. O pastor deve se esmerar tanto, nem que ele morra pelo rebanho, mas ele tem que ter qualidade de vida, para dar vida também de qualidade para a igreja. Doutrina de qualidade, ensino balizado. Observem bem aí, vamos lá, ainda mais esse texto, Atos 20, 28. Até o 29, vamos lá, rapidinho. Depois nós vamos ler a palavra do Senhor, 1 Pedro 2, 25 e 1 Pedro 5, 4. Vamos lá. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então preste bem atenção, o pastor e mestre, que são a mesma coisa, ele tem que estar preparado para proteger o rebanho, proteger de lobos, proteger de doutrinas erradas e dar também alimento para o rebanho. Esse é o trabalho de um pastor mestre, é como você está lendo. Depois você pode ler João capítulo 10, versículo 11 e 14. Mas uma coisa, eu falei aqui que o pastor espiritual, leia bem aí rapidinho, 1 Coríntios 1, 22 e 1 Timóteo 6, 4. O pastor e mestre espiritual, ele não depende só do conhecimento desta vida. Ele é um dom de Deus para a igreja. Ele sabe que está ali porque é um dom de Deus. Então ele busca o que é espiritual para a igreja. Ele busca o que é espiritual. É claro, como diz Folkers, ele diz que o conhecimento, ele não vai tornar a nossa fé estéril. Mas o nosso conhecimento espiritual não depende só da ciência humana. Esse pastor, como um dom de Deus, ele é um instrumento de bênção para a igreja. Vamos lá rapidinho? 1 Coríntios 1, 22, depois 1 Timóteo 6, 4. Porque os judeus pedem sinal, olha aí, e os gregos buscam sabedoria. Está vendo? Paulo está dizendo que naquela época, muitos irmãos na igreja de Corinto estavam procurando pastor super intelectual. Uns querendo Apolo, que vinha da escola de Alexandria, outros querendo o próprio Paulo, porque era culto, outros querendo Pedro, porque tinha milagres. Aí o próprio Paulo diz, meus irmãos, não é isso não. Uns buscam sinais, outros buscam sabedoria. Nós pregamos Cristo. Ou seja, o conhecimento do homem de Deus é Cristo. Vamos lá? 6,4, 1 Timóteo 6,4. É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. É o que se tem aí hoje. É pastor e é mestre dizendo, eu vou dizer isso aqui que nunca ninguém disse. Hoje eu vou pregar uma coisa que nunca ninguém pregou na Bíblia. Meu Deus do céu, Paulo está dizendo que ele delira em questões. Porque o próprio Paulo diz, eu não vos canso de dizer a mesma coisa. Tudo que Deus quer para a salvação do homem está na Bíblia, meus irmãos. Deus não vai mais trazer nada novo para essa humanidade. Tudo que ele tinha já está na Bíblia. Se ele trouxer algo novo, ele vai contrariar o que ele já disse, que Jesus é a maior revelação. E ele já se revelou. Então tem irmão, tem até crente que gosta disso. Ele gosta de líder, de movimento que só o homem. Eu tenho um mistério. Eu tenho uma coisa nova para vocês. Eu tenho um mistério novo aí para dar para vocês. É assim não, meus irmãos. O mistério já está revelado. É Cristo em nós. É Cristo que foi pregado na cruz, morreu e ressuscitou por nós. É por isso que Paulo diz que esses que são mestres, dizendo loucuras, é discutindo coisa escatológica, é discutindo questões bíblicas, coisa que nem a Bíblia revela, ele está querendo revelar. Loucuras. E.C. Sproul, naquele livro que ele escreve sobre filosofia para principiantes, ele diz que tinham teólogos na Idade Média que ficavam estudando até quantos anjos poderiam sentar na cabeça de um alfinete.
Eles ficavam estudando até que Deus poderia trazer uma mulher que não era virgem, ser virgem outra vez. O que isso contribui para nós? Nada! Um mestre de verdade, ele prega a palavra do Senhor revelada, as sagradas escrituras. Em último lugar, qual é o propósito desse dom, pastor Ziel? Do pastor e mestre. O propósito, irmão, é que esse dom, ele procura melhorar o crente. Esse dom de pastor e mestre procura dar pão, alimento saudável, água cristalina, como está lá no Salmo 23. Esse pastor, que é mestre espiritual, ele sabe lidar tanto com a ovelha que é bem crente, como a ovelha que é carnal. Hoje tem pastor que está sofrendo de depressão. Hoje tem pastor que está doente dizendo, é porque é muito problema, é muita coisa. Mas um pastor espiritual, um pastor que busca Deus, um pastor que ora, que lê a Bíblia e que busca o Espírito Santo, ele vai saber lidar tanto com crente bom quanto com crente ruim. Paulo sabia lidar com os dois. Ele sabia lidar com crente falso, ele sabia lidar com crente carnal e ele sabia lidar com o espiritual. Então o mestre é esse homem capacitado. Esse pastor, ele sabe liderar, ele sabe guiar. Esse pastor que é espiritual, ele sabe conduzir as ovelhas para o lugar certo. Então, leia bem aí só João 10:4. João 10:4 e depois Marcos 14:16. E nós vamos encerrar dizendo para a igreja, dizendo para os irmãos que nos acompanham: trate bem seu pastor, trate bem esse mestre pastor, veja se ele tem esse dom sobrenatural do Espírito Santo, se ele ama, se ele cuida das ovelhas. É isso que a Bíblia está dizendo. Como é que diz? E quando tira para fora as suas ovelhas, Sim. vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. O pastor nunca anda atrás, ele sempre anda na frente das ovelhas. É ele que guia as ovelhas, é ele que orienta as ovelhas, é ele que ganha ovelhas. Eu ouvi uma certa vez um pastor dizendo assim: ovelha gera ovelha, pastor não gera ovelha. Está errado. A Bíblia diz lá em Timóteo, me parece que é 4:11, 2 Timóteo, vê se é 4:11. A Bíblia diz lá em Timóteo que o pastor tem que cumprir o trabalho de evangelista. Evangelista é quem prega o evangelho. Pastor também é ovelha. Pastor tem que ganhar ovelha. Não existe essa de que ovelha gera ovelha. Pastor também é ovelha. Então o pastor, ele tem que gerar ovelha, tem que ganhar alma, tem que evangelizar. Esse trabalho de evangelizar não é só da mocidade, não é só do círculo de oração, é do pastor também. É meu, é seu. Como é que diz aí? Manda estas coisas e ensina-as. Isso. Ele tem que ensinar, ele tem que ganhar almas, ele tem que evangelizar. O pastor tem que ter esse trabalho também. Qual é a última referência? Falei aí? Leia aí. Então, meu irmão, minha irmã, nós louvamos a Deus por tudo. Que Deus abençoe a cada irmão que está nos acompanhando, que tem sempre nos acompanhado. E nós estaremos fazendo sempre os nossos cultos agora, quer dizer, para os irmãos, sempre aqui, com toda a igreja, transmitindo com todos os crentes. Como é que diz aí a última? E saindo os seus discípulos foram à cidade. Isso. E acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Pronto. Jesus orientava em tudo. O líder orienta, o líder ganha alma, e assim Deus abençoa. Quem pode levantar as mãos e dizer glória? Glória a Deus. A vitória é nossa em nome de Jesus.